Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de contrato. Todo mundo sabe, né, o que é um contrato, pensando no sentido de que ele está presente nas nossas vidas, que ele está presente nas nossas relações, né, na sociedade. Mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho desse conceito de contrato, até para a gente entender as visões do Código Civil de 2002 e também algumas diferenciações de terminológicas que são importantes. Bom, o contrato, né, como a gente entende, assim, né, das nossas relações sociais e pessoais, é um acordo de declarações de vontade. Nada mais é do que duas ou mais partes que declaram as suas vontades, né? E essas vontades, embora sejam contrapostas muitas vezes, né, pensando então num contrato de compra e venda, que sempre é um exemplo mais simples da gente entender. Uma pessoa ela quer entregar uma coisa e a outra pessoa ela quer pagar um preço. Então, embora essas vontades sejam contrapostas, elas são harmônicas entre si, justamente porque o intuito do contrato é fazer uma composição unitária desses interesses. Né? Então, o contrato nada mais é do que um acordo de declaração de vontades em que se pretende unir esses interesses, né? Embora as vontades sejam contrapostas. O contrato, no direito civil brasileiro, ele passa por dois momentos que vale a pena a gente falar aqui, né? Primeiro é o Código Civil Brasileiro de 1916 e agora o Código Civil Brasileiro de 2002. O Código Civil de 1916, ele tinha uma influência da teoria liberal, que a gente viu na última aula, né? Que é essa questão da autonomia da vontade, da liberdade contratual. Então, o contrato, ele era entendido estritamente como uma relação interpartes, com efeitos obrigatórios entre as partes. Era a lei entre as partes, ele não tinha influência externa, não tinha essa visão do contrato inserido num contexto econômico, contexto social amplo, né? E é justamente essa mudança que a gente vê no Código Civil Brasileiro de 2002, que já teve essa influência do pós-guerra, essa influência do BGB, do Código Civil italiano, que a gente viu na última aula. Então, aqui, a gente vai ter uma mitigação dos princípios liberais, vão aparecer novos princípios que vão regular essas relações. Então, o contrato, ele passa a ser visto, né, por meio da função social do contrato, como um contrato inserido numa sociedade. Então, esse contrato, ele vai ter sim efeitos na sociedade. Então, a gente tem que olhar para esses efeitos e ver se esses efeitos são positivos, se esses efeitos são negativos. As partes, elas têm que estar em equilíbrio, porque a gente tem que tratar as diferenças, né, de formas diferentes. Então, eu tenho uma mitigação dos princípios liberais, né? Esse olhar mais social, mais contextualizado do contrato, e também um entendimento de que os contratos eles também precisam ser regulados por normas, que nada mais são do que cláusulas gerais, que é essa ideia de cláusulas abertas que são colocadas no Código Civil, como, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da função social do contrato, que dá uma liberdade maior do julgador no momento de analisar aquele contrato, ter uma análise mais casuística, né? Não é uma análise pronta, não é uma regra pronta ali, ela é uma cláusula geral que dá essa maior liberdade no momento do julgamento daquele contrato. Bom, e agora essa diferenciação de termos que eu disse no começo, ela é importante para a gente sempre partir de um lugar de que a gente não vai se confundir, né? Não é verdade? Bom, o contrato, ele é diferente de pacto. Por quê? O contrato, ele é uma relação, um acordo de vontades em que tá minuciosamente ali acordado todos os termos. O pacto, o entendimento dessa palavra pacto, ela é uma cláusula aposta a certos contratos. Ele é um acessório, né, a esse contrato. São alguns pactos, algumas avenças que as partes fazem que são acessórias a esse contrato. O contrato é uma coisa, o pacto é outra. Contrato e convenção, né? Qual que é a diferença? A convenção, ela é um acordo de vontades. Então, é um termo genérico, ela é um gênero, que o contrato é uma espécie de convenção, né? Porque o contrato também depende desse acordo de vontades. Mas a convenção pode ser outras coisas também. Por isso, convenção é gênero de um acordo de vontades. Contrato e acordo, né? Qual que é a diferença?
Os dois são manifestações de vontades, né? Os dois estão inseridos nessa ideia que a gente viu aqui de convenção. Mas o acordo não necessariamente ele precisa ter efeitos jurídicos. Muitas vezes o acordo ele pode ser só ter efeitos sociais, ter efeitos morais, porque ele é ali entre as partes. Ele não necessariamente vai ser regulado juridicamente, mas ele também pode ser regulado juridicamente, por exemplo, num acordo judicial. E contrato e negócio jurídico. O contrato também é espécie, né, de negócio jurídico. O negócio jurídico ele é um gênero que pode abranger outras partes do direito, por exemplo, um direito real, direito de família, enquanto o contrato ele é uma espécie que vai se restringir ao direito das obrigações, né? Então, é um negócio jurídico firmado no âmbito do direito das obrigações. É isso, pessoal. Agora, na próxima aula, a gente vai começar a ver as classificações dos contratos.